vai ser postado no tal de canal do YouTube ali, qual é o nome mesmo? Canal do Jerubás e o Sá. Canal do Jerubás. Senhor Barão, são os novos tempos, é a modernidade. Também cheguei aqui no largo do antigo Paço Imperial. Vejo que tem algumas pessoas que vieram para esse passeio. Verdade. Certo, onde ter vindo naqueles veículos de praça que ficam aqui ao lado do chafariz do mestre Valentim. Sim. Eu marquei já que esse local é repleto de histórias. Mas você sabia que aqui foi o entreposto comercial mais importante durante a colônia e o Império do Brasil? Sério, senhor Barão? Conte-me um pouco mais, por favor. Senhor, aqui era um movimento de navios passando para lá e para cá. Os navios se atracavam na ilha Vinheguelhon, onde dizem que no futuro vai ser um tal de Aeroporto Santos Dumont. Ora, o que é isso, senhor Barão? Os navios atracavam lá e de lá tinha os bondes marítimos que vinham até aqui, até o Cais Parox. Os Cais Parox, tem que dar um tal do Hotel Parox. Mas não vejo mais hotel. Ficava ali, mas também diferente. Verdade. E quando chegava aqui, tinha os carregadores. Quando as pessoas desembarcavam, os carregadores brechavam em cima dos navegantes, dos viajantes, para levar suas malas até o hotel. E era de confiança, não tinha roubo, porque cada carregador tinha uma placa de identificação. Então, as pessoas viajavam para conhecer a cidade do Rio de Janeiro, que ainda não era conhecida como cidade maravilhosa, mas atraía turistas na minha época, do século XIX. E devido a essas viagens, e também algo muito importante, que foi a chegada da Família real portuguesa. Em 1808, a família real, fugindo das guerras napoleônicas, ela veio aportar aqui no Rio de Janeiro, né? Chegando aqui, desembarcou no cais que tem aqui atrás, e por isso nós temos esse monumento. Monumento em homenagem a Dom João VI. Dom João VI. O que é que Dom João VI comia? Frango. Em Veras, Dom João comia muito frango. Era 6 por dia. De sobremesa, laranja da Bahia. Mas ele não era um bobalhão. Foi o único que enganou Napoleão. Não nasceu para ser rei, nasceu para ser padre. Mas seu reinado não foi um engano. Foi fruto da maldição dos franciscanos. Ainda muito moço, virou regente, porque sua mãe também estava doente. Seria maldição de algum inconfidente? Ora, veja. O monumento foi colocado aqui em 1965. Eu já tinha morrido. Em homenagem ao 4º centenário da fundação da cidade do Rio de Janeiro, que foi um presente do governo português ao governador da então Baía da Guanabara, Carlos Lacerda, né? Então ele foi colocado aqui. Em 2013, 2012, foi colocado outro monumento igual em Portugal, para lembrar essa vinda de Dom João VI de Portugal para o Brasil. Monumento feito em bronze representa o nosso Dom João VI montado em um cavalo com uma esfera armilar segurada na mão. Essa esfera armilar, ela representa as grandes navegações portuguesas. E em cima da esfera nós temos a Cruz de Malta, representando a Igreja Católica. Deste monumento, pode você ter alguma dúvida, pois vocês? Então vamos seguir viagem, vamos agora andar para trás do tempo, lá para o século XVIII. Barão, Marquês, diga-me. O monumento que tem lá em Portugal tá em Lisboa? Tá no Porto. Tá no Porto? É. Aí lá é quase aéreo, lá tem só uma plataforma, eu não sei como é que segura, mas tem uma plataforma de aéreo. Vamos seguir agora para o chafariz do mestre Valentim. Marquês de Aguiar, bem tudo tão modernoso, tão engraçado. É verdade, senhor Barão. Eu mal reconheço esse lugar. Mas aqueles fazendeiros do Vale do Café,
tem tanto dificuldade de colocar vidro em suas fazendas, como é que pode ter vidro a bambão aqui? Não entendo. Senhor Barão, parece que esse edifício é todo de vidro. Será que já chegou a fábrica de vidros no Brasil? Parece que sim. Pelo que eu saiba, os vidros são importados da Europa, só coloca vidro em suas janelas quem tem muito dinheiro. Ora, veja. Vamos seguir para esse chafariz aqui, que ele é um tanto quanto interessante. Vamos andar um pouco mais devagarzinho. O Marquês de Aguiar, cadê o Marco que estava aqui? Meu Deus, que coisa, senhor Barão. Será que roubaram o Marco? Papai me contava da chegada da família real aqui, eu nasci em 1808, né? Foi por aqui pelo chafariz que Dom João VI desembarcou em 1808 para governar o Brasil por 13 anos. Por aqui ele saiu choroso no dia 21 de abril de 1821 para nunca mais voltar ao Brasil. Dom João VI criou muitas coisas no Brasil, Jardim Botânico, trouxe a Biblioteca Nacional, a Real Fábrica de Pólvora. Aqui nós temos o chafariz do Mestre Valentim. Mas a história desse chafariz é um pouco mais antiga. Ele foi construído em 1789 para abastecer a população e as embarcações, né? Como vocês sabem, a cidade do Rio de Janeiro faltava muita água no período colonial, principalmente quando fundou a cidade. Os indígenas pegavam água no rio Carioca, pegavam essa água e vendiam na cidade, eram chamados aguadeiros. E para então facilitar esse abastecimento de água, foi feita a canalização do rio Carioca. Ele descia lá do Silvestre, passava por Santa Teresa. Entre o Morro de Santa Teresa e o Morro Santo Antônio existia um desnivelamento. Para nivelar foi feito um arco chamado Arco da Lapa, né? O aqueduto da Carioca. E esse rio canalizado terminava em chafariz no Largo da Carioca, que era o chafariz da Carioca. Nesse chafariz da Carioca existiam algumas sub-redes. E uma das sub-redes, elas vinham para cá, para o Largo do Tasso. Em 1747 foi construído o primeiro chafariz, onde está aquele monumento, mas durou pouco tempo, seu Marquês. Com o tempo ele foi se deteriorando, até que quando foi em 1789, o vice-rei Dom Luís de Vasconcelos, ele mandou fazer um novo chafariz, que atendesse não só às necessidades da população, como às necessidades das embarcações. Então ele encomendou ao engenheiro militar Jacques Funk, junto com o mestre Valentim da Fonseca, para fazer aqui o chafariz. Mestre Valentim, considerado o aleijadinho do Rio de Janeiro, fez o chafariz. Jacques Funk ficou encarregado do cais. Aqui vinham as galeotas, nas torneiras do cais, pegar água e levar para as embarcações. Nessas pias, que são chamadas coruchoides, ficavam torneiras de bronze, onde a população vinha pegar água, principalmente os escravizados, para abastecer as casas dos seus senhores, né? Então, por isso que vocês veem muita cena desse chafariz em novela de época, né? Porque era em volta do chafariz que tudo acontecia. Existia 3 locais em que a sociedade acontecia no Rio de Janeiro colonial
e imperial, principalmente no imperial, no chafariz, no teatro e na igreja. Então, se você quiser saber de uma notícia, a boca pequena, meu senhor, era só ir a um desses 3 locais que a notícia estava lá. Existia o tal de Zap, de Facebook, então tudo vinha para o chafariz. No chafariz nós temos placas de bronze, uma do lado da frente e outra na parte de trás. As placas, elas estão em latim, vocês não vão conseguir ler porque está apagado. E uma homenagem à rainha de Portugal, Dona Maria I, e a outra é em homenagem ao vice-rei Dom Luís de Vasconcelos, né? Que era quem governava aqui no Brasil. O rei governava em Portugal e o vice-rei governava no Brasil no período colonial. Dúvidas? Essas torneiras abriam e fechavam ou ficavam escorrendo? Abrir e fechava. Se perguntar se elas estão aí, foram roubadas. Ah, não. Diga-me. A família real chegou aqui. Por essa escada aqui, minha senhora, olha aqui a escada de... A escada onde nós pisou, pisa aqui. Tá cheio de merda aí. Tem uma do lado de cá e outra do lado de lá. Eu quero atrapalhar vocês, não, porque ele é sueco, mas ele fala português. A gente tá fazendo uma roteira aqui pelo centro, pode acompanhar. Nós já temos nosso itinerário. Eu trouxe ele aqui só para eu digo o Rio de Janeiro, muito sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem nenhum estado nosso que tem a história do Rio de Janeiro. Tudo começou aqui, né, na vida da família real, o convento das Carmelitas, ficaram lá, ali o Paço, o dia do Fico, de Dom Pedro I, aquela sete, né? Então tem muita história no Rio de Janeiro. A catedral, hoje está lá na... Mas fala só um pouquinho, desculpa, eu estou trabalhando em você. Christian, vem cá só para me falar um pouquinho sobre o chafariz aí. Nós temos o chafariz do Mestre Valentim. O Mestre Valentim foi um grande artista do Rio de Janeiro, você entende? Um grande artista do século XVIII do Rio de Janeiro. Ele era um dos negro. maiores do Brasil. E ele fez esse chafariz para abastecer a cidade de água, porque a cidade não tinha água. A água era vendida pelos índios. Aí quando ele fez esse chafariz, a população passou a se abastecer aqui na cidade. As pessoas vinham com os baldes, com os tanques, pegar água e levar para casa para abastecer a cidade. Ele é feito em granito, em ginásio e feito codal, o nome da pedra. Aí ele tem uma pirâmide, ele tem o formato de pirâmide, para que serve como ponto de referência para as embarcações que estivessem na Baía de Guanabara, né? Lembrando que na época o prédio mais alto era o Paço Imperial, então quem estivesse na Baía de Guanabara conseguia ver onde era o paço, através da pirâmide de chafariz. Em cima nós temos a esfera armilar, aquela parte redonda, com os paralelos e meridianos simbolizando o globo terrestre e as grandes navegações portuguesas. E o paço também tem muito simbolismo, porque o que aconteceu? A família real chegou aqui e foi deportada aqui, porque eles vieram de Petrópolis, eles estavam em Petrópolis na data da proclamação da República. E eles vieram para cá também, até pegar um navio e tinha outro esperando na Ilha Grande. Eles aportaram na Ilha Grande e houve também navios do Brasil que foram escoltando porque eles tinham medo de uma contra-revolução na Bahia. Eles estavam com medo. Então até pegar o rumo de Portugal... Só fazer uma observação. Mestre Valentim era negro na época da escravidão. Ele era respeitado pela nobreza. Ele tinha escravos, mas não considerava como escravos, né? Ele pagava e era respeitado pelos escravos, né? Então ele tinha uma conduta totalmente diferenciada. Aquele também de Ouro Preto, como era o nome do... Aleijadinho. Agora vamos seguir para o monumento ao generalzão. Aleijadinho era maçom, né? Eu peço desculpa a vocês. Foi ótimo. Bom dia, bom dia. Até logo, tchau. Apenas um complemento da história, né? Isso. Para conseguir essa coisa horrorosa.
O pessoal não sabe, mas a Aleijadinha era maçom. Sim. Todas as obras de Aleijadinha têm estilos maçônicos ali. Sim. Aqui onde nós tínhamos o chafariz, o primeiro chafariz do Largo do Passe, nós temos o monumento ao General Osório. Este monumento foi construído em 1894. Essa data aqui está errada. A data está 84, não foi 84, foi 94, porque foi um período republicano. Eu até mandei a foto do livro da inauguração, porque tem alguns locais aqui no Rio que as placas estão com datas erradas. Isso aqui 10 anos de diferença, né? Então, 1894, ele foi construído para ser o Massaléu do General Osório, que foi um grande líder da Guerra do Paraguai, né? Além do Duque de Caxias do Conde, ele foi um dos líderes da Guerra do Paraguai, uma das guerras mais sangrentas que existiu. A guerra terminou em 1870. Quando terminou a guerra, a Rua Direita passou a se chamar Rua 1º de Março, em homenagem ao fim da guerra, que terminou no dia 1º de março. O monumento ele foi feito com o canhão do inimigo, né? Era chamado os troféus de guerra. Então, ele foi feito com o bronze do canhão do Paraguai. Foi todo derretido e foi mandado fazer na França pelo Rodolfo Bernadelli, um dos maiores artistas de monumentos que a gente tinha aqui no Rio de Janeiro. Nas laterais nós temos dois médios relevos, altos relevos, perdão. Nós temos aqui a Batalha do Tuiuti. Do lado de lá nós temos um outro que é chamado Passos da Pátria. Aqui a gente tinha um gradil todo ornamentado. Acertou. As balas de canhões, assim, são réplicas, eram originais da Guerra do Paraguai também, né? Tanto as balas originais da Guerra do Paraguai quanto o gradil foi tudo roubado. Foi roubado em 2012, 2013, por aí, 2012, 2013. Eu ainda cheguei a pegar esse monumento todo ornamentado. Já pegou também. Era muito bonito, mas infelizmente acabou sendo roubado, né? No monumento equestre a gente tem algumas curiosidades, os que foram feitos no século XIX. Quando o cavalo está com uma pata levantada, a pessoa morreu em consequência da guerra. Quando está com as duas patas levantadas, ela morreu na guerra, morreu em batalha. Quando as duas patas estão no chão, ela não morreu na guerra. É uma curiosidade dos monumentos do século XIX. Uma outra curiosidade deste monumento é a bota dele. Ele não está de bota como um nobre que nem eu deveria estar, né? Um coturno militar. Ele está de sapato, porque durante as campanhas dele em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul e também no Paraguai, ele tinha ferida no pé e essa ferida começou a criar uma doença, né? Então ele não guerreava calçado, ele guerreava descalço. Para não representá-lo descalço, o Bernadelli consultou a filha dele e a filha dele pediu para representá-lo apenas de sapato. Então ele lutou toda a Guerra do Paraguai descalço. Nós temos aqui o monumento ao General Osório, que foi serviu como o túmulo dele por 100 anos, até 94. Em 94 o corpo foi transferido para a cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. Né? Aqui eu até mandei a foto do deixa eu mostrar aqui a foto dele. Aqui, Ele primeiro foi para a igreja de Santa Cruz dos Militares. todos eram militares e iam para a igreja de Santa Cruz dos Militares. Depois ia pro Isso, Massaléu, ficou lá um tempo em exposição e depois foi para a terra natal dele. Olha a data de inauguração, ó, 1894, foi o que eu tô mentindo. A multidão na inauguração. A multidão na inauguração. Vocês já viram só um pouquinho para aparecer aqui na... Você vai conseguir. Eu acho que agora... Ou eu te mando e você anexa no vídeo. Tá perfeito. Poxa, aqui ó, a data, 1894, tá vendo? Aqui, lotado de gente. Aí algum doido restaurou ali, aí achou que era um 8, e botou o 8 no lugar do 9. Agora vamos seguir pra lá. Então, Sem problema. olha a ideia que eu tive. Você já marca a 7ª janela, aí eu vou... Pessoal, na 7ª janela, aí ó, se eu apontar aqui, tu vê mesmo o dedo? Tá. Na 7ª janela. 2, 4, 5, 6. Na 7ª janela. Certo.
Atrás do poste. Aqui nós temos o Paço Imperial. Paço Imperial é o diminutivo de palácio, né? Seria um palacinho. E bem palacinho mesmo, né? Bem pequenininho, né, Marquês de Aguiar? Com certeza, comparado aos palácios europeus. Comparado aos palácios europeus, né? O Paço Imperial foi feito para ser a casa dos governadores do Rio de Janeiro, né? Em 1643 foi feita a primeira casa dos governadores do Rio de Janeiro, na chamada Casa dos Contos, onde hoje é o CCBB. Era um prédio antigo, não era aquele do CCBB, mas era naquele espaço que está o CCBB. Os governadores do Rio governaram lá por 100 anos, até que quando foi em 1743, o Conde de Bodadela, o governador, ele fez um requerimento a Portugal para que fizesse uma nova casa de governador. Então foi mandado para cá o José Fernando Pinto Alcoim, um dos maiores arquitetos de Portugal, e ele aproveitou construções que já tinham aqui. Aqui tinha a construção do Armazém Del Rey, para guardar carregamento de sal e açúcar, né? Na época, parte do imposto era pago com sal ou com açúcar. E também aqui existia a Casa da Moeda, que foi construída em 1698. Né? Ainda hoje existem as ruínas. Então, sobre essas duas construções, o Alcoim, ele levantou novos pavimentos e fez a Casa dos Governadores, que durou 20 anos. Quando foi em 1763, a capital do Brasil foi transferido de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Esse movimento da capital, tanto da Casa da Moeda ser transferida de Salvador para o Rio e bem alguns anos depois a capital ser transferida de lá para cá, foi devido ao escoamento do ouro, né? Então a capital foi transferida para cá e aqui passou a ser a Casa dos Governadores. Até 1808, quando a família real chega no Brasil, né? Naquela época existia a lei do depósito, no qual muitas pessoas perdiam suas residências para o PR, que era o príncipe regente, mas alguns tinham a malandragem e colocavam obra na fachada e diziam que aquela casa estava em obra, não estava pronta, então não podia ser desocupado, né? Os vice-reis saíram daqui e aqui passou então a abrigar a família real. E aqui onde teve acontecimentos importantes do nosso país, como o conselho que Dom João VI deu para o seu filho, antes dele voltar para Portugal: filho, se for para o Brasil se libertar, seja para você que me há de respeitar, ou para qualquer um desses aventureiros. E também o famoso dia do Fico, que foi no dia 9 de janeiro. 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro, da Sétima Janela, anunciou a multidão que estava aqui: se é para o bem de todos eles, felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. E anunciou a todos união e tranquilidade, né? Um episódio político que antecedeu a independência do Brasil. Olá, tudo bom? Pode juntar, passei? Juntei. Outro fato muito importante que aconteceu aqui no Paço Imperial foi a assinatura da Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, na fachada da frente. Então vou pedir para vocês me acompanharem para a gente ver lá de frente. Deixa eu ver se eu acho a foto aqui. Deixa eu ver se eu acho a foto aqui da Lei Áurea. Pessoal, aqui atrás era o Morro do Castelo. O Morro do Castelo foi demolido para fazer o aterro do Flamengo. Foram 3 morros: o Morro do Senado, o Morro do Castelo e o Morro de Santo Antônio. Deixa eu ver se eu acho a foto para você. Morro de Santo Antônio é onde está o convento de Santo Antônio. Ele era muito maior do que é hoje, né? Inclusive era uma favela no Rio de Janeiro. Ele foi demolido, uma parte dele, ficou só o convento para fazer o aterro do Flamengo. Na internet, vou mostrar a foto não. Depois vocês colocam lá no Google Lei Áurea Marco Ferreira, vai aparecer a foto da multidão de gente que tinha aqui quando a Lei Áurea foi anunciada aqui da sacada do Paço Imperial, né? Dia 13 de maio de 1888. A princesa Isabel avisou pela sacada que não tinha mais escravizados no Brasil. Então a multidão de gente veio para cá. Essa praça aqui estava lotada de gente, né?
A princesa Isabel mantinha um quilombo de escravizados no Leblon, mais ou menos onde hoje é a favela do Vidigal, né? Era chamado quilombo das Carmélias. E essas pessoas vieram de lá para cá trazendo carmélias, que eram flores, para entregar a princesa Isabel, né? Foi um dos momentos mais importantes que aconteceu durante o Império do Brasil. Mas ela chegou a anunciar alguma coisa com as janelas aqui? Sim. Só não lembro se na foto ela aparece nessas daqui ou na de cima. Depois eu vou dar uma olhada na foto que eu estou sem internet, mas tem a foto dela anunciando lá em cima. Uma pequena curiosidade, o dia 13 de maio de 1888 foi um domingo. A princesa Isabel estava em Petrópolis quando soube que o Senado havia aprovado a lei. E ela desceu imediatamente para poder sancionar a lei. Isso em um domingo. Agora vamos seguir mais adiante. E aqui ficou lotado de gente. Para a parte que o William mais gosta. Cadê o Marquês? Vamos seguir agora para a República, a parte que ele mais gosta. Ele é um positivista. Senhor Barão, por favor. É um positivista, Bora. amigo daquele pessoal Miguel Lemos, Por favor, senhor Barão. Euclides da Cunha, Benjamin Constant, é amigo deles todos. Né, assim, Rui Barbosa. Tudo bem que Benjamin Constant é meu colega de trabalho, mas pelo amor de Deus. Barão, uma curiosidade, o senhor era maçom? Não, eu não. O personagem que eu tô O falando. Barão, sim. Eu não tô O falando a Marquês, pessoa, né? O William não, tô falando... Não, o Marquês não. O Marquês de Aguiar não é maçom. Ah, não, só o Barão, O né? Barão, sim. Porque era muito comum a maçonaria Sim. naquela ocasião, né? Sim. Uhum. Não, o Marquês de Aguiar, ele é professor. Ah, sim, sim. Sim, professor de línguas. Mas, De português, espanhol, latim e grego. sim. Mas a nobreza era muito aceita na maçonaria, Sim, né? Independente da faculdade que a pessoa Sim, estava, não, claro. né? Normal. Na escada. Vamos um pouco mais para trás, que eu acho que está muito barulho. Aí, esse dele era secretaria do Estado de Educação. Aqui nós estamos no espaço onde era a antiga cadeia velha, onde Tiradentes, amigo do senhor Marquês de Aguiar, Meu não. ficou preso por último, né? Acusado de traição. Fake news. Tiradentes, ele liderou um movimento chamado Inconfidência Mineira, foi capturado, foi o único a ser condenado, foi preso no segredo, porque alguém já foi na cafeteria do Paço Imperial? Sim. Ali que era o segredo, era a prisão do Paço Imperial, onde Tiradentes ficou preso, de começo, ficou preso no Palácio do Governo. Depois ele passou 2 anos na Ilha das Cobras, e perto do seu julgamento ele veio para cá. Tem uma cela que ficava logo aqui atrás de vocês, onde tem esse monumento aqui. Não sei se Jesus grandão. Aí era a cela dele. A cela dele, onde ele rezou de madrugada. Quando foi 6 horas da manhã, o barbeiro do Paço raspou sua cabeça e seu cabelo e levou ele para ser enforcado no campo de São Domingos, né? Então ele fez toda uma via sacra até o campo de São Domingos, onde foi enforcado, né? Ele foi condenado a uma morte chamada morte para sempre, uma morte natural na forca para sempre. Bem interessante esse tipo de morte, né? Sem direito a ressuscitar. Sem direito a ressuscitar. Ele foi proibido de ressuscitar. Né? Foi proibido de ressuscitar. Com a chegada da família real, aqui passou a abrigar os empregados da família real, no espaço que tinha aqui, não era esse prédio aqui não, tá gente? Passou a abrigar os empregados da família real e durante o Império, aqui passou a ser a Câmara de Deputados, né? Quando foi 1922, estava havendo um grande movimento de comemoração do centenário da independência. Então a antiga cadeia velha foi derrubada para aqui fazer o congresso, que foi esse novo palácio,
inaugurado em 1926. Na cúpula do antigo Congresso, a gente tem o céu estrelado com o mesmo formato das estrelas que tinham no dia 15 de novembro de 1889. Você tem a bandeira do Império aí? Pega sim. Vai sair a bandeira de Minas Gerais daí, hein? Então, a gente tem, no período imperial nós tínhamos essa bandeira aqui, que o William vai falar para vocês qual é o significado, Vasco. Bom, Verde. o verde significa a família Bragança, que é a família de Dom Pedro I. Nada com essa história de significado das nossas matas. O amarelo significa a família de Habsburgo, que era de Dona Leopoldina, primeira esposa de Dom Pedro I. Nada a ver com o nosso ouro. Não. Essa história de verde das matas e amarelo do ouro é uma invencionice da República. Tanto que, se vocês repararem, esse layout, digamos assim, ele permanece na bandeira republicana. Então, os significados originais: a família Bragança e a família Habsburgo. No centro, nós temos o símbolo do Império, que seria um escudo inglês com a esfera armilar, no centro dela a cruz de Cristo, que veio nas primeiras caravelas, a esfera armilar, que também era usado como um instrumento de navegação. Ao redor nós temos as estrelas, como até hoje na nossa bandeira, as estrelas que representam as províncias aqui na época, hoje representam os estados. Depois, as duas maiores riquezas na época do Império, que era o café e o tabaco, unidos pelo laço da nação. E acima do brasão do Império, a coroa imperial. Um detalhe: no alto da coroa imperial nós temos uma cruz, indicando que acima do imperador está Deus. Posso tirar uma dúvida? Sim. A coroa do imperador, ela tem o forro verde. Sim, essa aqui é uma coroa heráldica. Ela não é a coroa, digamos assim, que está em Petrópolis. Exato. Sim, porque aqui é um símbolo heráldico. Ou seja, não é a coroa física. Esse é o padrão. Sim, de uma coroa imperial. Sim. Isso é bom para todo mundo que estiver assistindo saber, né? Ah, sim. Porque muita gente coloca a bandeira com a coroa com um forro verde e não existe essa bandeira. Não. Como heráldica, não. Na Sim. heráldica, a coroa imperial é com um forro vermelho. Exato. Pessoal, voltando aqui. Pessoal, quando foi feita a República, né? Então os positivistas arrancaram o brasão, colocaram no meio da bandeira o céu, de como o céu estava estrelado no dia 15 de novembro de 1889. Então o que foi substituído da nossa bandeira foi isso: a parte, tiraram o brasão e colocaram o céu azul. As estrelas continuaram também, né, que eram as províncias, e no meio foi colocada uma faixa escrito ordem e progresso, frase do positivismo francês, que é o amor por base, a ordem por meio e o progresso por fim. Então nós começamos um movimento de símbolos republicanos com a chegada da República. Praça da Constituição passou a chamar Praça Tiradentes, Praça da Aclamação, né? Praça da Aclamação, Campo da Aclamação passou a chamar Praça da República, Praça Pedro II passou a chamar Praça 15. Nós temos aí começa a propaganda dos símbolos republicanos. Nós temos ali Ordem e Progresso, temos a Marianne, que são essas mulheres que tem nas notas de dinheiro de vocês. Creio que vocês têm bastante dinheiro aí no bolso de vocês, né? Símbolo do positivismo francês, né? Temos justiça ali, paz aqui. Temos a independência do Brasil aqui e a proclamação da República. Temos no meio essas alegorias também representando a agricultura, navegação, comércio e indústria, né? Vocês vão conseguir ver elas bem só lá do outro lado da rua.
Então aqui é isso, ficou o Congresso Nacional até a década de 60, quando foi transferido para Brasília. A independência do Brasil é o único símbolo monárquico que tem ali. É, sim. Agora vamos seguir para frente. Pode ter visita interna aqui também. Tem. No Paço você também pode entrar no Paço. Pode. Mas aqui tem a visita guiada. Depois que a NERJ foi transferida, aqui virou Centro Cultural. Eu já tinha antes. Mas eu já tinha visita guiada ali. Já. Explicar, vem cá. Vale a pena. Vou explicar para ele. E aí tem a música. Porque eu não posso tirar foto nesse símbolo. Quando esse prédio ele foi construído, esse símbolo era o símbolo do Senado Romano. Mas depois passou a ser o símbolo do fascismo. Então eu não posso tirar foto desse símbolo, porque muita gente não conhece a história e vai chover de comentário negativo na tua foto quando postar. Não, na verdade eu vou passar por licença. Entendeu? Aqui eu posso. Vai estar no poste. Não, poste não. Não poste nada não. Vamos andar agora? Vamos pra vocês para andar, né? Vamos ter família real. Boa. 1808 a 1889. No Paço? Não, mas depois elas foram pra Quinta da Boa Vista. Não, mas aqui a residência oficial de despacho era aqui. Sim, eles trabalhavam aqui. Depois eles chegaram e moravam aqui. 4 casas. Sim. Tinha aqui, tinha aqui da Boa Vista. Na época do Segundo Império tinha Petrópolis, também tinha a fazenda de Santa Cruz. Tinha 4 locais. Mas minha pergunta O oficial é era no quanto tempo Paço. eles ficaram aqui no Paço, sabe? Porque não ficavam direto. No caso, você está se referindo a Dom João VI. 13 anos. Dom João VI foi 13 anos. Aí depois eles passaram a Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Já na Quinta da Boa Vista. Mas eles não ficavam, tipo, 24 horas aqui. Tipo, na fazenda de Santa Cruz eles passavam 3 meses por ano. acaba muito cedo. É, só que o verão em Petrópolis era um verão um pouco diferente do nosso. Porque às vezes Dom Pedro II subia finalzinho de outubro, início de novembro e só voltava depois da Páscoa. Vamos seguir, pessoal. Então, digamos que o verão, às vezes, Dom Pedro II era um pouco maior do que o nosso. É. Mas também tem uma coisa, já no final do segundo reinado, ele levava 1 hora de Petrópolis para cá, mais rápido do que hoje. É por causa do trem. Tanto que a Princesa Isabel, ela desceu para poder assinar, né? Vou dar mais uma curiosidade aqui. Aqui tem a igreja de São José. A igreja de São José é reconstruída em 1884 para substituir a antiga ermida. Da igreja de São José para lá era o Morro do Castelo, onde a cidade praticamente começou, né? Depois do Morro da Cara de Cão. De lá a cidade foi descendo rumo para lá para o Mosteiro de São Bento. Eu postei um vídeo na comunidade do casamento da Princesa Isabel. Foi aqui. E você viu que aqui era tudo diferente na época, né? Isso aqui foi totalmente revitalizado, né? Sim. Existia uma espécie de um passadiço ligando o paço ao mosteiro e outro ligando o mosteiro à igreja. Sim, sim, sim. Aqui você conseguia passar por dentro. Por cima, né? É, por cima. E a mãe de Dom João VI ficava Sim. aqui, no mosteiro. Dona Maria I E Dona Maria Piedosa. louca não é monarquismo, né? Já é a república que fala, né? Pessoal, Mesmo porque hoje a gente descobriu qual era o problema dela. Depressão. O problema dela é depressivo? Maria I sofria de depressão. Então hoje... Não, porque ela perde o pai, ela perde o esposo, perde o filho. E ela entra numa depressão profunda. E não tinha tratamento na época, né? Não, na época nem sabiam o que era Convento isso. do Carmo, temos as igrejas do Carmo, né? A cidade ela surgiu no Morro do Castelo, logo ela foi descendo para a várzea. A parte, sempre que eu falo a várzea, era a parte plana da cidade. E ainda no século XVI,
aqui neste local foi construída uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora da Expectação do Parto. Era uma capela onde as mulheres vinham rezar para ter um bom parto, né? Com o passar do tempo, a capela mudou para Nossa Senhora do Ó, a invocação, porque as pessoas não conseguiam pronunciar expectação do parto. Eu estou conseguindo. Então, virou a igreja Nossa Senhora do Ó. Inclusive a imagem Nossa Senhora do Ó existe até hoje, está no Museu da Catedral. Quando foi no final do século XVI, essa capela foi doada para os carmelitas. E em 1619, eles começaram a construção de um convento ao lado. Então nós tínhamos uma capela conventual de uma igreja de ordem primeira que era frequentada por freios carmelitas, né? Ao lado, no meados do século XVIII, surge a igreja de ordem terceira, também do Carmo. Só que a ordem terceira era feita por comerciantes, pessoas leigas religiosamente. Ordem primeira por freis, ordem segunda por freiras e ordem terceira por homens e mulheres, normalmente comerciantes, né? Que não era ordem primeira nem ordem segunda, era ordem terceira. Fica mais fácil. Quando a família real chegou aqui no Brasil, se instalou no Paço Imperial, Dona Maria I, a mãe de Dom João VI, se instalou no Convento do Carmo, junto com o Real Gabinete de Física, com a Real Chária, que era o armazém da família real, né? E a capela, então, passou a ser a Capela Imperial. Os carmelitas saíram daqui e foram para a igreja da Lapa, lá no bairro da Lapa mesmo. Aí eles montaram o convento deles, que não existe mais. E aqui, então, passou a ter os batizados, casamentos, todos os eventos oficiais da família real. Casamento de Dona Isabel, casamento de Dona Leopoldina, com o Dom Pedro I, casamento de Teresa II, Cristina, com o Dom Pedro II, né? Inclusive a pia do batismo da Dona Isabel ainda está aqui. A fachada não era essa, só a parte de baixo ali que mantém esse original, né? Essa outra fachada ela é fruto de uma reforma em 1913 que aconteceu aqui por toda a igreja, né? Tinha passadiços ligando o Paço Imperial, o carro e também a igreja, passando por cima da rua 7 de Setembro, antiga Rua do Cano. Ali nós temos a imagem da Senhora do Carmo, São Sebastião, data de 1922, quando foi concluída toda a reforma, torre em 1913, quando foi concluída, né? Igreja de ordem terceira quase caindo aos pedaços, mas ela é muito bonita também. Há uns 5 anos atrás a gente conseguiu entrar nela. Tem capela de toda a Via Sacra dentro dela. Bem bacana. Agora vamos seguir pela rua 7 de Setembro até a parte de trás da igreja. Tá? Rapaz da foto. Olha, o rapaz da foto teve que ir embora. Mas ele deixou, não? Não, ele pegou meu contato, eu vou passar o contato pra ele. Obrigado. Outra curiosidade, deixamos os pacientes, né? Outra curiosidade aqui no Convento do Carmo é que no século XIX aqui funcionava o Instituto Geográfico e Histórico do Brasil. As sessões aconteciam a cada 15 dias e era presidida pelo imperador Dom Pedro II, né? Outra curiosidade aqui do nosso Convento do Carmo. E mais uma outra curiosidade é que daqui Dona Maria I saía, muitas vezes correndo aqui pelas ruas da cidade, até a Bica da Rainha, no Cosme Velho, e as mucamas saíam correndo atrás dela. Então surgiu o apelido Lá vai Maria vai com os outros, né? Surgiu o ditado popular, Lá vai Maria vai com os outros, o pessoal ficava zoando, Lá vai Maria vai com os outros, Lá vai Maria vai com os outros. Então aqui na Praça Cruz a gente tem o surgimento dessa expressão. Agora vamos pra lá. Rua do Cano, porque passava o cano do chafariz aqui, gente. O cano do chafariz que vem lá do Largo da Carioca passava aqui e até outro chafariz, por isso Rua do Cano. Aí depois virou Rua 7 de Setembro. No almanaque de 1884 ela já aparece como Rua 7 de Setembro, não aparece mais como Rua do Cano. Vamos vir pra cá agora. Pra cá, pessoal.
Aqui a gente tem o oratório de Nossa Senhora da Boa Esperança, né? O que sobrou. Na cidade do Rio de Janeiro tinha 92 oratórios. E era muito comum as pessoas de noite virem rezar antes de dormir, para ter uma boa noite de sono, para tirar os pecados. Quanto mais alto você rezasse, melhor. Para a população ouvir, você era uma pessoa muito religiosa, hein, seu Martins Aguiar? Bom dia. Bom dia. E aqui era chamado de oratório Nossa Senhora da Boa Esperança, porque era o oratório dos marinheiros. Os marinheiros que viajavam, desembarcavam no Porto de Janeiro, vinham até aqui e oravam para ter uma boa viagem. E quando voltavam de viagem, voltavam aqui e oravam para agradecer a boa viagem e colocavam as moedinhas na caixinha de chumbo que tem aqui atrás. Tinha aqui atrás. Aí a caixinha? Não, São moedinhas? eu tenho... Era chumbo, né? Só o buraco da caixa. Só o buraco dessa aí. A caixinha de chumbo. Mas não é Nossa Senhora da Boa Esperança essa imagem, né? Não sei. Eu já não sei. Eu sei que não é, infelizmente não é a imagem original. Será que a imagem original está no Museu da Catedral ou foi roubada mesmo, né? Tá agora, porque foi restaurado. Tá restaurado, isso aqui tá ficando... É original. É, uns 5 anos atrás tá ficando esse pedaço. Não, a imagem não é original. A imagem original foi roubada. Ah, é? É uma réplica? Esse prédio aqui, Não. pessoal, Não tem como Não sei saber. de quem é. esse prédio aqui era o hospital de Ordem Terceira, da Igreja de Ordem Terceira, né? Esse prédio aqui foi o primeiro prédio abrigado da Biblioteca Nacional. Quando o João Pedro veio para o Brasil, a Biblioteca Nacional foi abrigada aqui. Agora vamos seguir para o Beco dos Barbeiros. Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos o medalhão da Virgem Maria, também feito pelo mestre Valentim. Isso aqui é o famoso Beco dos Barbeiros, onde moravam os barbeiros da cidade, né? Normalmente a rua, o nome da rua se dava devido à sua atividade econômica, ou a rua que ia para alguma igreja, né? Como a Rua do Carmo, que é a Rua da Estrada, a Rua da Candelária. Aqui nós temos o exemplo de uma rua do Rio de Janeiro colonial, onde tinha essa vala no meio, e aqui as pessoas jogavam seus dejetos pela vala. Não mudou muito, né? Até hoje ainda existe isso, né? Então nós temos a preservação, como era o período colonial, e o lajeado desse lado aqui do original. Agora vamos seguir para a praça de novo do Arco do Tempo. É com a água da chuva. Vamos lá? Para lá de Canadá. Vou para as lagoas da cidade. Hoje é assim também, só que é por baixo do chão. Tá vendo? Tem alguém pra trás aí? Não, né? Tá todo mundo aí, tem alguém pra trás não? Não. Evelyn, tem... Não, acho que a Evelyn é a última. Vocês são as últimas. Não. Eu faço igual o filme Tropa de Elite, fica quem quer. Sim, claro. Mas, tipo, subir, né? Você estava no evento da família Imperial aqui, no concerto? Tava? Eu tava uma fileira atrás do Dr. Bruno. Da onde? Do Dr. Bruno, tava uma fileira atrás Ah, dele. tá. O Dr. Bruno, ele sentou ali e depois foi pro Aqui é lado a do Capela Malcolm Imperial. Ford. Isso, exato. Cadê esse povo?
que é a parte de dentro da Capela Imperial, né? Aqui a gente fala rapidinho que a gente tem um circuito só dentro dessa igreja. A arquitetura dela é uma arquitetura rococó, né? Com ela se assemelha a um grande salão de festa, né? Enquanto o barroco ela tem aquela sobrecarga de ornamento, no rococó ele já é mais leve e tem mais elementos ligados à natureza, né? E aqui era a igreja frequentada pela família real. A Bárbara tá me enforcando! A Bárbara tá me enforcando! Eu falei, cuidado com a Bárbara. Bárbara dos Brasil. A Bárbara tá me enforcando, Luiz! É sério, menino! Vem pra cá, Marquês. Cuidado com a Bárbara. Com a construção do Paço Imperial, uma família bem rica, a família do juiz Diófanes, Antônio Teles de Menezes, encomendou ao mesmo arquiteto, José Fernando Pinto Alpuim, com a construção do Paço Imperial, a família Teles de Menezes encomendou ao José Fernando Pinto Alpuim, o mesmo arquiteto do Paço Imperial, que construísse do outro lado da praça casas que servissem como aluguel. Então todo esse quarteirão foi feito esse prédio aqui. E aqui na Travessa do Comércio foi feito esse arco para preservar a passagem da Travessa do Comércio, né? Onde as pessoas iam para o mercado de peixe. Várias casas de aluguéis. Esse prédio aqui foi instalado no Senado da Câmara, onde hoje é a Tabacaria Africana. E ao lado, na loja de um português chamado Carga Negócios, pegou fogo no final do século XVIII, pegou fogo, incendiou todo o quarteirão, sobrou apenas os arcos, né? A família Teles de Menezes é uma família muito importante. É ela que fundou o bairro da Taquara. Taquara, né? É o Barão da Taquara e descendente dessa família. Como ainda não é tataraneto ele é neto do Barão da Taquara, né? Quem morreu recentemente foi o neto do Barão. Então ele deve ser um tataraneto do Neto do... Sim, Teles de Menezes. Tataraneto do Teles de Menezes, né? Eu cheguei a conhecer ele. Então, a partir do momento que pega fogo aqui no arco, aqui passa a ser um local mal frequentado. As pessoas de bem não passavam aqui pelo arco nem a pau. Tinha bebedeiras, tinha prostíbulos, prostituição aqui no arco, né? As pessoas evitavam a todo custo passar por aqui. E aqui passou a ser o ponto da Bárbara. Ela, a mais temida de todos os tempos, Bárbara dos Prazeres, A bruxa do Arco do Teles. a bruxa do Arco do Teles. Veio casado de Portugal para o Brasil. Chegando aqui, ela matou o marido para ficar com o amante. Depois matou o amante para ficar com os amantes. E passou a fazer conta aqui do Arco do Teles. Uma prostituta muito jovem, bem requisitada. Com o passar do tempo, ela foi perdendo a concorrência para as clientelas mais jovens. Então ela recorreu ao feiticeiro que ensinou para ela que se ela tomasse banho com sangue de criança, ela teria eternamente a forma da juventude. Criança, gato ou cachorro. Ela então passou a seguir esses animais e também passou a ir atrás de crianças para a Santa Casa da Misericórdia, na roda dos expostos, onde as crianças eram doadas. Ela pegava essas crianças e levava para sua casa na Praça 11. Ele pendurava a criança e sangrava. E tomava o banho com aquele sangue. Tomava o banho. E assim ela ia mantendo a fórmula da juventude, né? Até 1830, quando amanheceu um corpo boiando na Baía de Guanabara. Muitos diziam que era Bárbara. Muitos diziam que talvez. Muitos diziam que não era. Então talvez ela esteja até hoje aqui no meio de nós, passando para lá e para cá, e a gente nem saiba quem é, né? E assim nós temos a famosa maldição do Arco do Teles, que antigamente ninguém tinha coragem de passar aqui de noite. Sei que vocês estão passando aqui. E aqui nós temos nosso passeio. Eu peço umas patacas de doação para quem puder. Patacas. Vamos lá na caixinha da igreja. É, na caixinha. A gente vai tirar foto aqui. Pode. A gente não vai dar foto com isso. Aqui ela não morou. Não, aqui é lugar de trabalho. Pessoal, não vai embora para bater a foto todo mundo junto.
Deixa eu pegar as patacas daqui. Oi? Esses patacos dá pra comprar o quê? Assim, quilo de arroz, uma pataca. Uma pataca. Vai depender muito da época, da inflação também. É muito difícil de fazer o cálculo para ele converter para ouro, real. Na verdade, as batatas eram o apelido da moeda. Era por causa do tamanho, assim, era... Na verdade, o nome da moeda era real. O plural, sim, o plural que era réis. Como hoje a gente chama o regime plural de reais. Na época era réis, mas a moeda era real. Sim. Só que a moeda não tinha o mesmo poder de compra de hoje. Então era muito comum a gente falar qualquer coisa custava R$1.000. Mas não era o nome da moeda. R$1.000 era a quantidade. Por exemplo, uma passagem de bonde custava apenas R$40. R$20. Uma passagem de bonde. Contos de réis,